Há uma década, quando o tema da neurodivergência ainda não era tão debatido nos corredores da Assembleia, o deputado Renato Roseno já pautava o direito das pessoas autistas à educação e à saúde. Hoje, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alesse, ele segue no centro dos debates mais urgentes nesse campo. E ele é o nosso convidado no projeto Cada Mente é um Mundo, entendendo a neurodivergência. Deputado, seja muito bem-vinda para essa conversa, que ela seja produtiva, reflexiva e traga aí muitos pontos para a gente conversar. Bem-vindo. Eu que agradeço a possibilidade de a gente fazer um diálogo sobre um tema que é um tema mundial. Hoje, os debates sobre neurodivergência, eles não estão circunscritos a um único país. Né? As sociedades contemporâneas são sociedades que devem compreender, acolher e desenvolver linhas de cuidado e de superação, digamos, das discriminações e das desinformações que ainda existem sobre a neurodivergência. Aproveitando essa sua introdução, de que forma a força parlamentar, a legislação, ela pode atuar de forma efetiva nesse sentido? Bom, em 3 grandes dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do enfrentamento ao desconhecimento e ao preconceito. Ainda há um certo padrão de normalidade vigente nas nossas sociedades que gera preconceito, discriminação a pessoas neurodivergentes. A humanidade, ela é diversa. Ou seja, a diversidade é uma realidade, né? É um dado de realidade. A humanidade é diversa, os seres humanos somos diversos. Então, as neurodivergências são características intrínsecas à própria condição humana. Elas existiram no passado, existem no presente, existirão no futuro. Existem fatores socioeconômicos, culturais, tecnológicos que também podem acentuar o desenvolvimento de neurodivergências. Em especial, eu falo desta sociedade datificada em que nós estamos. Então, de fato, há elementos de ordem sociocultural, tecnológico e econômico que incidem. O fundamental na política, nessa primeira dimensão, é que a política não sirva a ampliar o preconceito, a ampliar o estigma, mas para ampliar a compreensão e diminuir o estigma. A segunda dimensão é uma dimensão do exercício da política pública. É necessário pensar que a política pública ela deve responder às demandas da sociedade. Hoje nós temos demanda de linha de cuidado, nós temos demanda de atendimento educacional especializado, demanda de inserção laboral, demanda de diagnóstico na saúde, demanda de apoio e de cuidados. Essas demandas elas só podem, de fato, ser realizadas se elas se compreendem e viram políticas públicas. As políticas públicas dependem, obviamente, de direitos que sejam regulados nos parlamentos. Bom, e terceiro, eu acho que chamar a atenção da sociedade para fatores que, porventura, tenham, por exemplo, o abuso de telas. Há uma sociedade que hoje está envolvida no mundo digital. Hoje nós temos já a segunda geração de nativos digitais. Então é necessário compreender se a sociedade clama e se o parlamento não deve, por exemplo, enfrentar um debate difícil, que é o debate da regulação das plataformas digitais. São muitas nuances, muitos temas, muitos pontos importantes a serem debatidos. Me chamou a atenção agora nessa introdução, que é a questão do acesso a direitos básicos. Como a educação, por exemplo, já esteve na sua pauta muito fortemente, essa questão da inclusão ativa. Qual é a sua leitura hoje diante do que está acontecendo, diante da informação circulando? Há avanços? Primeiro, a educação tem que ser inclusiva. Se ela não for inclusiva, ela não é educação. E eu lido com isso muito antes de ser parlamentar. Eu fui coordenador do SEDECA por mais de 10 anos. Uma luta importante que nós tivemos no SEDECA, e eu quero dizer assim, o SEDECA é a minha grande escola, né, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, foi onde eu aprendi muito, né, sobre vários temas, né, que envolvem a infância, né, o cuidado com a infância, a compreensão de infância. Nós lutamos muito pela matrícula, eu estou falando aí do final dos anos 90 e início dos anos 2000.
as crianças não eram sequer matriculadas, as crianças neurodivergentes não eram sequer matriculadas. Então, por exemplo, a nossa grande luta com as famílias era a matrícula nas redes públicas. Então, por exemplo, eu me lembro que nós tivemos que fazer cadastros para fazer representações, ação civil pública no judiciário, para que uma sentença judicial, eu estou falando de uma realidade de 20 anos atrás, né? Hoje não é mais assim, melhorou. Né? Hoje não há nenhuma rede que não reconheça o direito daquela criança à matrícula. Às vezes não tem um atendimento especializado, mas compreende que ela tem a obrigação de matricular. Há 20 anos atrás não havia sequer esta compreensão da obrigatoriedade da matrícula. Para você ter ideia, nós tivemos que fazer ação civil pública para matricular crianças na rede pública da cidade de Fortaleza. Eu estou falando aí dos anos 2000, há 25 anos atrás, 26 anos atrás. Né? Além disso, o direito ao acesso, que é a matrícula, e o direito à permanência, que é o atendimento educacional especializado. Eu sempre defendi que a educação inclusiva ela não é boa só para a criança, porventura neurodivergente, a criança com deficiência. Ela é boa para a sociedade. Né? Ao passo que você aprende que a humanidade é diversa, você aprende a não ser preconceituoso e discriminador, você aprende a não ser violento. Né? Eu tenho inúmeros casos, eu não vou contar para não revelar, mas, por exemplo, casos de crianças com deficiência, crianças neurodivergentes que porventura sofreram discriminação no ambiente escolar, e nós tivemos que atuar sobre aquela determinada gestão para que a gestão alterasse e depois a gestão chega e diz assim, olha, mas a gente precisa ser capacitado. A educação inclusiva, ela é boa para a criança, ela é boa para as crianças, ela é boa para as famílias, mas ela também provoca a rede a desenvolver uma expertise que a rede precisa ter. Ela precisa ter AE, atendimento educacional especializado, ela precisa ter formadores para o atendimento educacional especializado, ela precisa ter projeto pedagógico, ela precisa ter sala, ela precisa ter... Veja, muito recentemente, coisa de 2 semanas atrás, aí eu vou fugir um pouquinho do nosso tema, que é a neurodivergência, eu vou para outra expressão, que é a de crianças com deficiência. Eu fui em uma escola em que um cadeirante precisava ser carregado todo dia para chegar à quadra, porque entre o corpo central da escola e a quadra havia um areal que ele não podia. Estou falando da rede pública. Isso não pode mais acontecer. Isso é inconcebível, uma criança viver a sua infância, né, a partir dessa negação. Então a educação inclusiva, né, para mim foi um grande aprendizado que eu tive no SEDECA. Tanto é que um dos meus primeiros projetos de lei que virou lei era quando a rede privada sobretaxava crianças com deficiência ou neurodivergentes. Havia isso. Eu consegui, havia uma polêmica no STF, o STF estava julgando se era possível a escola da rede privada sobretaxar a família ao matricular uma criança com deficiência ou uma criança neurodivergente. Eram os artigos 28 e 29 da LDB, que vedava esses artigos vedavam essa possibilidade. Então, eu consegui, enquanto estava havendo o debate no STF, consegui aprovar uma lei que veda no Ceará sobretaxação de famílias. Porque, veja, a família, ela quer ser acolhida. Se porventura ela opta por uma escola da rede privada, ela quer que o seu filho seja acolhido, e não que o seu filho seja sobretaxado. Sim. Porque a sobretaxação, na verdade, é uma forma de limitar a matrícula. Né? Era uma forma de não ter aquela criança no corpo escolar. Acaba sendo uma exclusão. E acaba sendo uma exclusão. E nós defendemos. Bom, eu volto ao início, para não me alongar, que toda educação tem que ser inclusiva. Se ela não for inclusiva, ela não é educação. Deputado, quando a gente fala em criança, seja ela típica ou atípica, no meio de todo esse debate, há uma tendência a se estereotipar diagnósticos e a não olhar para o centro, que é a infância, a criança, o ser criança. Avanços aconteceram, foram citados aqui exemplos
de alguns avanços, mas a gente sabe que é um tema ainda delicado e difícil na prática de quem vive uma neurodivergência, de atuar, de inserir, de incluir, enfim, é complexo. Como é que a gente faz esse recorte, esse olhar, para que essas crianças sejam, de fato, tratadas e vistas e enxergadas como crianças? Bom, eu volto àquele tema que é um papel da política desenvolver a agenda. Eu sou servidor público, né, você sabe. A primeira fase da elaboração da política pública é o que a gente chama de agenda. A infância tem que voltar à agenda no Brasil. A infância já foi agenda. Veja, em 88, a emenda Criança Constituinte, ela recebeu 1,5 milhão de assinaturas do povo brasileiro, né, há 40 anos atrás. Né? Então você veja, havia na sociedade brasileira uma preocupação com a cidadania das crianças. E eu sempre digo, não é porque criança é futuro, criança é presente. Essa ideia de que criança é futuro do país é uma ideia que me incomoda profundamente, né? Eu até me permito falar sobre isso. Porque na prática, ela nega a cidadania presente por uma hipotética cidadania futura. Então, na verdade, criança não é futuro, criança é presente. E ela tem que ser respeitada porque ela é presente. Hoje nós temos muitos desafios. Uma sociedade hiperindividualista, hiperconsumista, uma sociedade cansada, em que os pais trabalham, né, horas e horas a fio e não tem tempo, inclusive, né, para si e para as crianças. Por isso que é tão importante, por exemplo, a diminuição da carga horária de trabalho, né, lutas absolutamente civilizatórias, como o fim da escala 6x1, para ter pelo menos 2 dias de descanso que você possa dedicar a si próprio e à sua família. Né? Bom, hoje há uma questão que é um aumento bastante pronunciado de diagnósticos. Né? Então é necessário qualificar a atenção a partir desses diagnósticos. Bom, eu ando muito no interior do estado, uma reclamação muito grande, né, das mães é que há poucos serviços de diagnóstico e terapêuticos na rede pública. Em especial, essa é uma demanda muito grande de mães de crianças neurodivergentes, mães chamadas atípicas. Né? Uma outra questão que me preocupa muito é uma sociedade excessivamente medicalizada. Né? Hoje nós somos uma sociedade em que quase a totalidade de nós vive suas vidas sob a permanência do consumo de psicoativos. Né? Então, os mais diversos. Né? Eu leio muito um filósofo espanhol que diz assim, é uma sociedade que tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para ser feliz, tem que tomar remédio para amar, tem que tomar remédio para não ficar triste. Então, é necessário compreender que estamos envolvidos, todos nós, adultos ou crianças, numa sociedade produtora de adoecimentos. Né? A vida tem que ter sentido. Não pode viver uma vida em torno, por exemplo, da sobrevivência material. A maioria das pessoas vive porque não tem a sobrevivência material garantida, ou então há aqueles que acumulam muito, né? O hiperindividualismo, o hiperconsumismo, né? E uma tristeza profunda, uma sociedade que vive uma epidemia de depressão. Né? Uma psicanalista que gosto muito, eu leio psicanálise, a Elizabeth Roudinesco, ela diz, a sociedade deprimida. Né? O que causa isso? Óbvio que são fatores não individuais, e isso é importante. Ao falarmos aqui, eu tenho muito respeito, porque eu estou falando com pessoas que estão sentindo as suas dores. E o que eu quero dizer para essas pessoas, sobretudo para as mães que porventura estejam agora nos escutando? Não é para se culpar. Né? A dor, o sofrimento, não é uma produção individual sua, não é um problema seu, mas é uma estrutura em que você está envolvido e envolvida. Por isso é tão importante levantar a urgência de fortalecimento das redes de saúde mental. Por exemplo, CAPS-I, os CAPs infantis. Hoje, eles são fundamentais hoje na sociedade brasileira. A sociedade é isso. A gente tem pouquíssimos CAPS-I em Fortaleza, né? E temos quase nada no interior. Então a gente precisa de mais rede de saúde mental. Isso quer dizer,
concurso para psiquiatra, para psicólogo, para assistente social, para pedagogo, para educador, né? Os educadores sociais, o Ceará já teve uma excelente rede de educadores sociais. Eles são fundamentais no contato, em especial com a infância mais vulnerável. Agora eu vou abrir um assunto mais difícil, que é o sofrimento mental derivado da violência. Em especial a violência intrafamiliar e doméstica. Ela também adoece. Todo esse recorte traz também um olhar para quem cuida, né? É uma sobrecarga, de fato. Nós não podemos aqui minimizar a dificuldade que é de lidar dentro de casa com situações adversas, né? As neurodivergências, elas exigem um cuidado intenso terapêutico. Aí a gente vem naquele ponto de como fazer as terapias, com regularidade, como tem que ser feito. O esforço dos pais, de quem cuida, da mãe, da tia, do avô, seja de quem for que está cuidando dessa criança, é um esforço absurdo. Então, cuidar de quem cuida também tem que entrar dentro desse contexto. Ainda bem, o governo Lula, né, tomou uma iniciativa interessantíssima, que é a Política Nacional de Cuidados. Né? Ou seja, hoje o Brasil tem um marco legal para cuidar de quem cuida. Porque, em geral, quando a gente cuidar de quem cuida, a gente está falando das mulheres. Sim. Porque há uma divisão de gênero. Né? O machismo estrutural faz com que o cuidado seja atribuído, né, por machismo exclusivamente às mulheres. Não raras vezes eu lidei com muitas mães e mães sozinhas. Porque, em especial, homens, por exemplo, quando têm filhos com deficiência, neurodivergência, com maior demanda de cuidado, provocam o divórcio. E a deixam sozinha. Isso é um abandono paterno gigantesco. Né? Real, que existe. Não, do 1 milhão e 200 mil famílias inscritas no CadÚnico no Ceará, 900 mil famílias são chefiadas por mulheres com seus filhos. Então a família tradicional cearense é uma mulher com seus filhos. Aí ela mora com a mãe. Aí, normalmente, vamos pensar assim, a gente está falando de quem? A gente está falando de uma mulher pobre, às vezes não tem carteira assinada, ela pode ser diarista, ela pode fazer trabalhos informais, ela está na informalidade, ela tem um filho ou 2 filhos, ela teve um companheiro que é um companheiro que, lamentavelmente, por machismo, ele é ausente. Aí a mãe dela a ajuda, às vezes ela mora com a mãe também, por vezes, ela também é uma mãe sozinha. Então, essa característica eu conheço muito bem. Então, nós temos que pensar que a Política Nacional de Cuidados existe porque, dentre outras coisas, há uma assimetria de gênero. Por que os homens não são cuidadosos? Né? Com seus filhos, por exemplo. Por que se permitem sair de casa e deixar 2 filhos com uma mulher, né, que não tem, inclusive, condições materiais? Isso quando muitas vezes ele paga pensão, porque tem aqueles, inclusive, que não pagam sequer a pensão. Então é necessário a Política Nacional de Cuidados. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer a urgente necessidade, volto ao ponto anterior, de ampliação dos cuidados em saúde e em saúde mental. A gente precisa, portanto, de muito mais profissionais do campo psi. Estão numa luta grande. Veja, e os psicólogos e psicólogas sabem disso, da necessidade da gente regular piso e carga horária também desses profissionais. São profissionais da escuta, profissionais da terapia, são fundamentais. Fundamentais, principalmente nesse contexto. Fundamentais. E a gente precisa de equipamento. A gente precisa, portanto, de mais CAPS-I, a gente vai precisar de centro-dia, a gente vai precisar de mais equipamentos. E a gente precisa prevenir. Uma sociedade, a gente precisa ter um projeto de sociedade que não adoeça as pessoas. Né? Viver tem que ter um sentido. Né? E é muito importante compreender isso como um mal do nosso século. A depressão é o mal do nosso século. Né? Os adoecimentos mentais são maus do nosso século. E a gente precisa compreender que a sociedade hiperdatificada, né, da hiperconectividade, das telas, né, da inteligência artificial, ela está perdendo a sensibilidade humana. Em nome de uma pretensa inteligência artificial, está se perdendo a natureza humana do humano. Né? Esse é um tema filosófico, sem dúvida, mas ele é um tema do nosso cotidiano. Veja, quando você abre os olhos de manhã, tem que ter um sentido para você levantar da cama. Você tem que ter um sentido a buscar.
né? Não é possível que esse sentido não exista, ou que seja só ou a sobrevivência imediata para aqueles que não têm a sobrevivência garantida, a grande maioria da população, ou a acumulação desmedida para outros. É uma sociedade de assimetrias, de desigualdades, uma sociedade de lacunas enormes. É necessário o Brasil que é uma cultura super diversa, interessantíssima, o Brasil que é biodiverso, né? O Brasil que é continental, o Brasil pode ser uma nação que, pela sua característica, possa dialogar com o mundo que um projeto de sociedade para além da acumulação da riqueza, que faça sentido. Olha, a gente precisa ter tempo para cuidar das crianças, a gente precisa ter natureza para respirar. O trabalho, ele tem que fazer parte da vida, mas ele não é a vida toda. Ou seja, o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, diz o seguinte: eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? A dimensão do cuidado, ela é uma dimensão profundamente humana. E aí eu quero terminar com o elogio do cuidado. Eu comecei falando que o cuidado precisa ser uma política pública, mas o cuidado é também uma dimensão existencial profunda. É o cuidado que nos faz mais humanos. O cuidado, ele tem variadas formas, né? A atenção, a solidariedade, né? Cuidar não é de uma forma só, mas o cuidado, em especial daquele diferente de mim, né? Ir ao encontro do outro, né? De variadas formas, né? Ele é revolucionário, é ele que nos torna humanos. Eu sou de uma família que vem da sociedade do sertão. Minha mãe era do Acaraú, meu pai de Amontada. A ideia de cuidado, ela estava vinculada à provisão material, né? Olha, dar à geração seguinte aquilo que a geração anterior não deu. Isso, de fato, no Ceará foi muito forte, né? Minha mãe era de 50, meu pai da década de 40. Bom, a minha geração, ela já tem que superar isso. Ela tem que pensar, olha, o cuidado tem que ir para além da provisão material, né? Isso é muito importante. E de uma certa forma eu acho que esse pensamento ele está existindo agora, né? Há uma forte tendência a você olhar para trás e dizer, poxa, aquele discurso de os nossos pais da minha geração viveram isso, de viver para trabalhar para dar aquilo que não tiveram. Então agora eu acho que o próprio contexto de mundo pede um recorte diferente. A gente tem tempo, né? Veja, qual é a coisa que o capitalismo primeiro... quando acontece a Revolução Industrial, qual é a primeira coisa que o capitalismo tira dos trabalhadores? O domínio sobre o seu próprio tempo. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador de ofício, ele trabalhava de acordo com o seu próprio ritmo. A indústria, ao ser inventada, ela uniformiza o tempo, né? O tempo. Tanto é que os primeiros movimentos na sociedade ocidental foram movimentos pelos 3-8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer e educação, né? Porque o dia tem 24 horas, por isso que chamavam movimento dos 3-8. E eu estou falando do século XIX. Veja quanto de produtividade a gente ganhou com as máquinas. E mesmo assim, vou citar agora um filósofo coreano, né, o Byung-Chul Han, ele diz assim, nós somos a sociedade do cansaço. Todo mundo vive permanentemente cansado. Porque se trabalha demais, porque se perde muito tempo em transportes de baixíssima qualidade. Veja, um trabalhador da periferia de uma grande cidade, ele passa 2 horas do seu dia, pelo menos, no transporte para ir ao trabalho, para bater o ponto, né? E aí ele tem que fazer o corre. As mulheres, quando voltam, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho. Então, a coisa mais preciosa hoje é o tempo social. Volto ao tema da 6x1. Você dizer para a sociedade, olha, todo mundo precisa de pelo menos na semana 2 dias para si e para sua família, não deveria ser polêmico. Não deveria ser polêmico. Hoje tem inteligência artificial, hoje tem, né, muita automação, hoje tem uma série de possibilidades tecnológicas. Por que ter 2 dias na semana ainda é polêmico? Né? Quando outras sociedades estão discutindo ter 3 dias na semana, por exemplo. Esse é o debate na Oceania, por exemplo, o debate na Nova Zelândia, o debate na Europa do Norte. É ampliar e para quê? Para estar mais tempo consigo e com aqueles do seu círculo familiar.
Não vou citar, obviamente, quem, mas um amigo me conta, quase chorando, que a professora na escola, na creche, pediu para que a filha desenhasse a pessoa mais importante para ela. Quando a professora faz esse pedido, qual é a expectativa da professora? Ah, o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, né, os pais, o avó, coisa que o valha. Qual não foi, né? Aí ele se toca, né? Que ele diz assim, a pessoa mais importante para minha filha não era eu, era a trabalhadora que vivia mais tempo com ela do que eu vivia. Então eu queria dizer isso para os pais da classe média. Veja, eu conheço bem a sociedade brasileira e cearense, né? Eu conheço a classe trabalhadora, conheço o campesinato, conheço as classes trabalhadoras urbanas e conheço também as classes médias altas. Eu queria falar agora, será que vale a pena a classe média alta abdicar do tempo precioso com seu filho em nome de uma certa acumulação de riqueza? Eu acho que esse é um tema importante para todos nós atravessarmos. Com certeza. Eu queria fazer agora aqui um recorte diante de tudo que a gente conversou, porque se a gente for falar em ações práticas necessárias para se lidar com o tema neurodivergência, principalmente aí nessa primeira infância, que é quando tudo acontece e de onde parte todo o resto da vida e depende do desenvolvimento dessa criança, eu queria pensar na seguinte forma. A gente falou sobre a questão das terapias fundamentais, do diagnóstico correto fundamental, acesso à medicação quando necessária e aplicada de forma correta fundamental, mas a gente falou também sobre enxergar a criança como criança e preservar a infância. Dito isso, diante de tudo que a gente conversou, também não seria importante e necessário que as políticas públicas tivessem um olhar para o básico? O básico seria, criança precisa brincar, precisa ter espaço de lazer, precisa ter uma praça bem cuidada. E nesse contexto, crianças típicas e atípicas poderiam conviver de forma mais harmônica e a gente atua também diretamente aí na inclusão, porque ela vai acontecer, ao meu ver, de forma natural. A grande revolução do Estatuto da Criança foi a ética da corresponsabilidade. Veja, o Código de Menores de 27 era uma lei punitiva para os filhos dos mais pobres, sobretudo advindos do fim da escravidão. Vamos lembrar, aí vamos para trás, né? Me permita isso. Se você analisa a história da infância no Brasil, vai ser 300 anos, vai ser a história da infância cuja existência foi negada, porque era a infância escravizada, transformada em coisa, até o final do século XIX. No final do século XIX começam os chamados movimentos salvacionistas, como Corvo Filho, primeiro pediatra brasileiro, salvar a criança para salvar a nação, as instituições correcionais, os reformatórios, 27, Juiz Melo Matos, Rio de Janeiro, Código do Melo Matos, né? Só que eram legislações e práticas, né, digamos, disciplinadoras, né, e caritativas para os filhos da pobreza. Eu queria citar aqui uma grande pesquisadora brasileira, que é cearense, professora Ângela Pinheiro, tem um doutorado maravilhoso sobre as representações sociais da infância. 79, Código de Menores, da doutrina da situação irregular, aquele que diz que é uma lei feita para disciplinar os filhos dos mais pobres. A revolução do ECA, pouca gente percebe, é que é uma lei para todos, para o filho do pedreiro, para o filho do engenheiro. Ela diz o seguinte, a sociedade, a família e o Estado são corresponsáveis. Ou seja, todos nós somos responsáveis pela infância. A infância que você tem em casa, a infância que você não tem em casa, mas que está na sociedade, que está na rua, que está na casa do vizinho, né? Por exemplo, eu fui uma vez dar uma formação, eu não era deputado, eu dei muita formação para professores, quando eu era do SEDECA. Aí teve uma professora que me chocou muito no interior do Ceará, ela disse assim, não, eu sei que na minha rua tem um caso de abuso sexual intrafamiliar, mas eu não denuncio para não estragar a amizade. Ou seja, eu nunca me esqueci isso, esse fato tem mais de 25 anos que eu ouvi, eu nunca me esqueci dessa professora. Porque você imagina o seguinte, ela, na escala de valores dela, a amizade, ou a pretensa amizade naquela rua com um possível agressor era mais importante do que salvar a vida de uma criança que estava sendo abusada na rua dela. E que ela sabia.
Veja, não era falta de informação, ela sabia que podia ligar para o Disque 100, ela sabia que podia ligar para o 190, ela sabia que podia ligar para o Conselho Tutelar, né? Mas foi falta de empatia, foi falta de relevância. O ECA, ele propõe relevância. Ele diz, olha, a infância é a prioridade absoluta. E aí não tem infância X ou infância Y, é a infância. E aí você toca num assunto super interessante. Qual é o lugar da infância na sociedade brasileira contemporânea? Né? A gente precisa colocar a infância... Bom, a gente precisa desenvolver práticas. Eu acho que o Mais Infância e as brinquedotecas são interessantíssimos, porque tem que colocar a infância na cidade. Isso. Tem que ter que colocar, ou seja, tem que ter lugares seguros, confortáveis, né, adequados. Existe uma rede internacional de cidades, né, a UB40, que é exatamente para crianças na primeira infância, né? Como é que você constrói uma cidade que seja amigável às crianças? Como se diz em inglês, né? Como é que você faz uma cidade amigável às crianças? Uma cidade que tenha praça, uma cidade que tenha verde. Veja, todos os pesquisadores no mundo inteiro concordam que saúde mental tem que ver com verde, com natureza. Uma cidade que não gosta de árvore é uma cidade adoecida. Eu me lembro, uma vez uma pessoa me ligou, olha, né, deputado, depois não, porque tem uma árvore na frente da minha casa, eu queria pedir para você acionar a prefeitura para cortar. Eu disse, eu não entendi por quê. Não, porque eu tenho medo que alguém se esconda atrás dela. Eu disse, mas o que a árvore tem a ver com o problema da violência urbana? Você está entendendo? Então, assim, é muito estranho uma cidade que não gosta de área verde ou não gosta de árvore. Uma cidade que não gosta de árvore, de área verde, né, que, por exemplo, como agora nesse caso do aeroporto, derrubaram 40 hectares, uma cidade que derruba 40 hectares de Mata Atlântica, ela não vai ser saudável. Ela não vai ser saudável do ponto de vista, digamos assim, do equilíbrio da biodiversidade, mas também do equilíbrio mental. Então a gente precisa fazer cidades mais aprazíveis, né, e mais saudáveis às crianças. A gente precisa ter equipamentos, como os que eu já falei, educação, saúde, assistência, todos eles. A gente precisa ter lazer. A gente precisa ter... As crianças precisam de ócio. Elas precisam de ócio, longe das telas, né? Elas precisam entender, sei lá, olhar a praia, olhar o mar. Agora, para isso, vai precisar de um responsável que tenha tempo. Mais uma vez, voltamos ao tempo social. E isso é muito importante. A gente está atulhando as crianças em atividades, inclusive não permitindo que elas sejam crianças, para ter o seu desenvolvimento. A primeira infância, ela é fundamental na humanidade. Eu vou utilizar uma expressão que não é minha, uma expressão de um neuropediatra. Ele diz assim, uma criança na primeira infância é uma câmera ligada 24 horas por dia. Assim que ela nasce, a câmera liga. E essa câmera vai ficar ligada até os 10 anos de idade. E ela fica todo o tempo absorvendo, promovendo ali e tal, dando significado. Né? É o processo de alfabetização, o processo de construção da linguagem, dos valores. E nós somos muito violentos. E né? é uma inversão, né, deputado? Me permita só fazer um parêntese, que se olha muito para o futuro, como a gente já falou, mas não se olha para a base. Né? O que acontece na primeira infância é o que dita todo o resto. Eu gosto muito da ideia de ciclos de vida. Né? A vida está em ciclos, né? Primeira década, segunda década, terceira década, de fato. Veja, você pega uma pessoa com 20 anos de idade, pergunta para ela como era ela uma década antes, com 10. Veja, a primeira década da vida é extremamente importante. A segunda década da vida é uma revolução, porque você sai da infância, passa a adolescência e entra na juventude adulta. Né? Então são revoluções que acontecem nos ciclos de vida. O Brasil avançou tardiamente em ter um marco legal para a primeira infância. Não avançou ainda na segunda década, que é a década, em especial, que adolescentes são atravessados por violências, as mais diversas. As mais diversas. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e presido o Comitê de Prevenção à Violência. Nossa, a gente recebe, olha só, no ano passado a gente recebeu mais de 100 atendimentos de crianças neurodivergentes com alguma privação, com algum direito violado. Direito à educação, a grande violação do direito à educação. Direito à educação, na sequência, o direito à saúde. E também violência. Por exemplo, abordagens com agentes de segurança, policiais ou guardas,
com crianças autistas, que às vezes o policial não está treinado para compreender... Uma desregulação. Exatamente, aquele adolescente. E, olha, eu recebi ano passado 3 situações como essa. Eu disse, gente, tem que ter uma formação para a nossa força pública, para compreender, por exemplo, situações de medo, né? Por exemplo, recebi situações, né, no caso não era neurodivergência, com a comunidade surda, né? Uma ordem de parada que não foi atendida porque o adolescente era surdo e foi espancado. Gente, isso é uma loucura. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E a gente cai de novo naquele ponto de que esse tema, ou qualquer outro tema, ele não envolve apenas o núcleo familiar que tem uma criança. Porque todo mundo, direto ou indiretamente, vai conviver com crianças típicas e atípicas, adolescentes típicos e atípicos, adultos típicos e atípicos. Então, assim, é um tema que vai de encontro a todo mundo. O ECA, eu volto ao paradigma revolucionário do ECA. O que ele diz? Eu sou responsável por aquele que eu tenho em casa, pela criança que eu tenho em casa, que eu tenho na família, por aquele que eu sou juridicamente responsável, mas eu também sou responsável eticamente pelo outro. Né? Eu poderia resumir o paradigma da proteção integral na seguinte frase: eu não quero para o meu filho o que eu não quero para o filho do outro. Perdão, eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. Veja, se eu não quero para o meu filho discriminação, preconceito e negação, eu não posso querer para o filho do outro. Por exemplo, por que remédio para filho de pobre é trabalho infantil? Está errado isso. Essa lógica é uma lógica elitista. É uma lógica elitista. Por que os filhos de uma camada da sociedade têm as melhores escolas, as melhores terapias, têm reforço, têm inglês, têm artes marciais, tem esporte, e por que os filhos das classes trabalhadoras não podem ter a mesma coisa? A gente só vai ser uma sociedade que se orgulhe de si própria se a gente conseguir dizer a escola pública é a escola de todos, por exemplo, em que todos vão ter, por exemplo, acesso, né, e melhorou. Eu não sou daqueles que acham que não, nada é... Não. Olha, eu estou com 54 anos de idade, eu milito no tema de direitos humanos, né, há mais de 36 anos. Eu posso dizer que, por exemplo, hoje nós temos, graças a políticas públicas, né, e aí é necessário, né, tributar a verdade, né? Por exemplo, se você pega o ciclo de governos iniciado com o presidente Lula, houve um avanço muito grande no acesso à educação. Ainda é necessário avançar mais em permanência. Não havia nem discussão sobre educação inclusiva. Não havia nem debate sobre a AE, por exemplo. Né? Agora, nós precisamos avançar muito ainda. Uma grande preocupação minha é com as cidades abaixo de 200 mil habitantes, que é o grosso do Brasil. O grosso do Brasil vive em cidades abaixo de 200 mil habitantes, né? O grosso das cidades brasileiras. Né? Essa grande parcela não tem equipamentos especializados. A gente precisa ter equipamentos especializados, profissionais especializados. E, repito, a gente precisa transformar as cidades em cidades amigáveis à criança. Né? Pensar o desenho. Veja, uma coisa que os nórdicos fizeram muito bem nos últimos 50 anos é desenhar cidades para quem tem até 1,20 m, que são as crianças. Né? Isso é fundamental. Eu queria agora entrar num ponto de análise. A gente falou, e ficou muito claro aqui, que todos precisam estar envolvidos nesse tema, sem exceção. Quando a gente leva isso para o parlamento, há uma força de comunicação muito grande, principalmente com essa questão de diagnósticos. É um tema que está em evidência. Sim. E também há muita vitrine. Né? Eu queria que, pela sua análise, pelo seu trabalho veterano dentro dessa causa, qual a sua leitura hoje, de fato, do que acontece na prática dentro do parlamento? Há uma convergência, há uma mobilização, e aí a gente deixa um pouquinho de lado os partidos dos lados, e há uma convergência nesse sentido ou não? Não, eu acho que sim. Eu acho que o tema, por exemplo, o tema da neurodivergência, o tema, por exemplo, do transtorno do espectro autista, muito especialmente, ele ganhou a agenda pública brasileira. Né? Por exemplo, nós temos hoje, né, vários parlamentares com farta produção legislativa. Eu poderia citar. Veja,
nós tivemos na terça-feira passada reunião da Comissão de Direitos Humanos, 100% dos projetos estavam relacionados com TEA, com PCD, ou seja, há uma produção intensa de projetos de indicação, projetos de lei. Hoje você tem várias mães e pais, né, de crianças neurodivergentes no parlamento, né, várias, assim, né, inclusive fazem, né, da sua própria vivência uma contribuição, né, dão testemunhos, contribuem, né, são vários parlamentares. Eu poderia arriscar que na comissão que eu presido, indiscutivelmente, o tema de projetos de indicação e projetos de lei com temas vinculados à neurodivergência são os majoritários. Ou seja, houve uma mudança na década. Houve uma mudança na década. Existe maior sensibilidade, existe maior preocupação, existe maior produção de legislação. Quais são os problemas? Diagnóstico precoce, equipamento, formação de profissionais, regularidades nas políticas. Existem muitas políticas irregulares. Em que medida? Começa e termina num ciclo governamental. Um grande problema das políticas públicas é se elas quebram, né? Uma boa política pública, ela tem que durar. Tem que ser permanente. Ela tem que durar, ela tem que ser permanente. Então esse é um problema grave. Bom, como eu te falei, eu sou analista de políticas sociais. É uma carreira do Executivo Federal para a política social. A boa política social, ela tem que ter financiamento, ela tem que ter conceito, estratégia, ela tem que ter formação. Sem isso, ela não dura. E sem duração, ela não tem legitimidade. A sociedade não vai defender aquela política. E a boa política, ela é defendida pela sociedade. Veja, a sociedade brasileira defende o SUS. Mesmo com todos os problemas de subfinanciamento, o SUS ele é melhor do que não haver o SUS. Porque o que seria não haver o SUS? Por exemplo, como por exemplo, os Estados Unidos da América, América do Norte, em que as famílias ficam endividadas com seus seguros de saúde, como foi no caso da Covid. O SUS tem que melhorar? Tem. Ele tem que melhorar o financiamento, melhorar as contratações, né, mais servidores efetivos, ampliar os equipamentos, ampliar a estratégia de atenção primária. Acho que super importante. Mas é necessário compreender que a sociedade ela quer políticas duradouras. No caso das neurodivergências, ela quer equipamentos especializados, né? Ela quer mais CAPs, por exemplo, ela quer mais integração, ela demanda mais acesso a diagnósticos precoces, a terapias, né? E também, agora, ainda bem, com a nascente política recém-nascida, Política Nacional de Cuidados. Bom, vamos tocar só num ponto polêmico, mas acho necessário a gente trazer essa reflexão também, que vai aí dentro desse grupo das terapias e das abordagens, que são diversas, e aqui a gente não vai entrar no mérito de julgar ou de... enfim, mas eu queria conversar um pouco sobre algumas condutas que estiveram na sua pauta, né? A questão do eletrochoque, por exemplo, de temas mais sensíveis, como lidar politicamente e dentro até da comissão mesmo de direitos humanos com relação a isso, como é que está essa abordagem? Parte também do ponto de vista de que diálogos e análises e debates precisam acontecer? Veja, o tema da eletroconvulsoterapia, né, o chamado eletrochoque, ele é bastante polêmico de fato. Ele foi utilizado de maneira muito desmedida no passado, né, beirando a tortura a pacientes psiquiátricos. Em razão disso, o movimento de saúde mental nos trouxe a demanda de regulação e vedação desses equipamentos serem adquiridos no estado do Ceará. Em especial o campo de psicólogos e psicólogas, aqueles que estão vinculados à saúde mental. Por outro lado, aí eu quero dar o outro lado também. Existe um conjunto de psiquiatras que ainda defende a utilização moderada em parâmetros mais regulados e não desumanizantes. Eles dizem que é possível utilizar-se desta terapia, essa é a demanda, o argumento de um campo da psiquiatria que chegou a mim, né? De maneira não desumanizante, que não
não fosse a tortura que a gente via, por exemplo, nos anos 50 até os anos 80. Né? O debate está em aberto, eu tenho um projeto de lei, o que eu me propus é colocar na agenda pública, colocar os campos divergentes para a gente chegar a um determinado parâmetro. Qual seria, na minha avaliação, qual é o parâmetro? Bom, primeiro as evidências científicas e, sobretudo, o tratamento digno ao paciente psiquiátrico. Né? Já tem muita gente querendo desumanizar o paciente psiquiátrico. Nós somos sobreviventes de uma cultura asilar, que era a cultura de colocar o paciente psiquiátrico preso no asilo, os antigos manicômios, práticas manicomiais. Né? Eu, obviamente, sou muito influenciado pelo movimento antimanicomial, né? Ou seja, que a síntese é a liberdade cuida, o cuidado liberta. Né? Essas duas coisas têm que andar juntas. O cuidado liberta e a liberdade cuida. Então, eu sou particularmente muito influenciado por esta visão antimanicomial. Né? Acho ela muito importante, que o paciente psiquiátrico ele possa ter acesso às terapias que lhe permitam, inclusive, superar, quem sabe, até a dependência medicamentosa. Muito recentemente, por ocasião do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, em razão da Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica brasileira, né? É a lei que proíbe a abertura de novos hospitais psiquiátricos no Brasil, e a Lei Mário Mamed. Nós também temos uma lei, que é a Lei Mário Mamed. Né? Então o deputado Mário Mamed, na década de 90, também faz uma lei, muito antes da lei nacional. O Ceará já tinha a sua lei da reforma psiquiátrica, que veda a criação de novos leitos psiquiátricos em hospitais exclusivos. Né? Pode haver leitos em hospitais gerais, mas não em hospitais exclusivos, que eram chamados de manicômios. Veja, essas terapias eram muito utilizadas nesse âmbito asilar. Né? Eu acho que a gente não pode, sob hipótese alguma, concordar com a desumanização dos pacientes. Né? Porque algumas terapias, né, em especial aquelas que foram herdeiras do princípio do século XX, elas desumanizavam o paciente psiquiátrico. Eu queria agora, na última pergunta, fazer um recorte positivo, porque eu acredito e defendo que as pessoas precisam ter esperança. Até, voltando aí à sua fala, a gente precisa acordar com sentido, né? Um sentido para viver. E eu acredito fortemente na infância, tanto que o Opinião Criança ele foi criado por isso, por entender que a infância tem espaço, tem lugar, tem vez e tem voz. Então, diante disso, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí de toda essa análise. A gente falou de pontos a melhorar, de pontos que melhoraram, de levantamentos históricos, dados. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual a sua perspectiva para um futuro próximo e um futuro distante? A gente pode ter esperança realmente de uma sociedade mais inclusiva, de uma neurodivergência acolhida, de uma diversidade respeitada? Qual a sua leitura? Veja, a gente precisa ter esperança, porque sem esperança a gente não vive. Né? Esperança não é de esperar. Né? Muitas vezes a gente pensa que a esperança é o contrário do desespero. Desesperado é o que não tem esperança. Esperança tem que ser uma atitude proativa para construir o futuro a partir do presente. Né? É necessário pensar no futuro agora. Não o futuro que está escrito, né, de iniquidade, de desumanização, destruição ambiental. A gente tem que pensar... As sociedades que vieram antes de nós, elas cuidaram, em especial, sociedades anteriores à Revolução Industrial, por exemplo, as sociedades ameríndias, né, daquilo que se constituiu como América, muitas delas deixaram para nós um legado interessante. Elas olhavam a infância com enorme respeito, porque elas compreendiam que a sociedade dependia do melhor cuidado àquela infância. Essas sociedades também igualmente cuidavam da natureza. Eu sempre faço esse paralelo. A gente desaprendeu a cuidar da natureza e transformou a natureza em recurso. E a gente desaprendeu a olhar a infância como fundamento, inclusive, da nossa humanidade. Né? Eu entendo que a própria palavra infância, que vem do infalare, o que não fala,
ela em alguma medida é desumanizante. Em que medida? Porque você disse na sua pergunta, a infância tem voz, é preciso escutar. Ela de fato tem voz, é preciso escutar. Ela tem opinião. Eu acho lindo a expressão opinião criança, porque de fato o artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança diz: as crianças têm direito a emitir a sua opinião de acordo com o grau da sua maturidade. Veja, é perfeito esse artigo. As crianças têm direito a emitir a sua opinião de acordo com o grau da sua maturidade. Porque a maturidade, ela não é um evento que acontece um dia. Não, eu fiz 18 anos e agora eu virei. Não. A maturidade, ela é uma construção, né, lenta, contraditória. Né? Isso é muito interessante. É preciso que o mundo adulto ele se desfaça, né, digamos, dos seus preconceitos, das suas certezas, de uma certa arrogância, e que ele se abra a escutar também o mundo infantil. Né? Quem tem criança em casa sabe quanto você aprende com uma criança. Né? Talvez o mundo devesse olhar mais para as crianças e aprender mais com elas. Existe um mito, né, em várias sociedades de que o paraíso seria uma sociedade dirigida por uma criança. Existem várias sociedades. Veja, esse mito existe na Europa. Você vai ter né, a circulação da cultura popular. Né? No Brasil, esse mito é a festa do divino, é a coroação da criança, que no caso é o Divino Espírito Santo, é a coroação da criança, e a criança vai reinar no mundo. Veja, e nesse mito não há fome e não há ninguém preso. Então, o brasileiro tem na sua herança coletiva, por exemplo, na festa da cultura popular, a ideia de que a infância precisa ser valorizada. Aquele ditado que enxergue pelos olhos de uma criança é bem verdadeiro. Não, é verdadeiro. Porque quando você olha, o espelho é outro. Né? Por isso que é muito importante para nós, né, desenvolver empatia. Né? Veja, nós atravessamos a Covid. O Brasil teve 700 mil mortos. Há uma expectativa de que 120 mil tivessem filhos, né, abaixo de 18 anos. Né? Eu quero aqui tributar o meu respeito, por exemplo, à luta da AOCA, que é a Articulação de Apoio à Orfandade por Covid. Onde é que estão essas crianças? Quem foi que as matriculou? Quem foi que as levou para vacinar? Né? Por exemplo, os órfãos do feminicídio. Nós temos aí, lamentavelmente, né, quase todos os indicadores de violência urbana no Brasil caíram, menos um, o feminicídio. Onde é que estão os órfãos do feminicídio? Porque, em geral, o agressor era o companheiro da vítima. Onde é que eles estão, por exemplo? Né? Então, a orfandade é a quebra do vínculo primordial, né, que você tem com o responsável. Né? Seja biológico ou não biológico. Né? Segurança, né? É isso. Nós temos hoje 33 mil crianças vivendo em acolhimentos institucionais. Né? Ou seja, nós precisamos fazer muita coisa. Fazer muita coisa. Bom, eu quero terminar com um verso de Coração Civil, de Milton Nascimento, né? que durante muitos anos foi o grande hino do movimento dos direitos da criança. Né? Eu quero ver os meninos, e aí eu acrescento as meninas, e o povo no poder. Que maravilha. Deputado, muito obrigada pela conversa reflexiva, proveitosa, histórica, e que traz aí muitos pontos para serem abordados e pensados e repensados. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. Da mesma forma. A gente fica por aqui e até a próxima.